Esse vídeo tem como objetivo apresentar e conectar todos os temas discutidos na disciplina Problemáticas da Educação Física. Nessa disciplina, discutimos 6 temas pertinentes à realidade da educação física escolar. O texto 1 aborda a relação entre a atuação docente caracterizada como rola-bola e a renovação pedagógica. Abordaremos individualmente cada tema através de um mapa conceitual. O texto 1 aborda as 3 principais atuações docentes na realidade das aulas de educação física escolar. A tradicional, que se caracteriza por um saber fazer fragmentado. A inovação, que se caracteriza como uma contestação da concepção tradicional e tem como característica um saber fazer e um saber sobre esse fazer de forma crítica e refletida. E entre esses dois opostos surge a atuação docente caracterizada como desinvestimento pedagógico, que se caracteriza como o desinvestimento e o rola-bola, que se dá que acontece muito pela dificuldade dos professores em conseguirem fazer a transição entre a concepção tradicional e a inovação pedagógica. O interessante desse texto é perceber que a definição sobre o tipo de atuação docente não se caracteriza como uma decisão individual e simples. Ela se caracteriza como uma questão complexa que envolve questões macro e microsociais. Fatores que influenciam essa decisão do tipo de atuação estão relacionados com a transformação da área, com essa mudança de concepção a partir da década de 80, com a cultura escolar, como a disciplina ela é vista pela comunidade escolar, a dimensão pessoal que está relacionada com as experiências anteriores, durante e pós a formação do docente, e as condições objetivas de trabalho, como recursos materiais, infraestrutura, remuneração e outros. Então, é a partir dessas questões micro e macro sociais que o professor vai decidir e definir qual tipo de atuação ele vai seguir. Interessante é que esses fatores eles podem justificar a escolha de qualquer tipo de atuação, principalmente os professores que estão vinculados a um desinvestimento pedagógico. Porém, esses mesmos fatores são os mobilizadores e os alavancadores das práticas inovadoras. Um segundo texto trabalhado na disciplina aborda a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre esse fazer. Na prática tradicional, em que o professor teve uma formação racionalista, instrumental, se resumia uma atuação baseada no saber fazer, na prática, de forma descontextualizada. A disciplina se resumia a uma mera atividade que tinha como objetivo a recreação, a esportivização e a aptidão física. A partir da década de 80, com as críticas ao modelo tradicional e o surgimento da concepção renovadora, em que a formação docente se vincula a uma formação humanista, a disciplina de educação física busca relacionar o saber prático, o saber fazer, com o saber sobre o fazer, sobre a questão teórica. Então a disciplina busca aproximar a teoria da prática e ela passa a ser concebida como um componente curricular que tem como objetivo contextualizar a cultura corporal de movimento através da vivência e da sua compreensão. Pelo seu caráter recente, essa
concepção renovadora gera alguns problemas, que levou muitos professores a uma desconexão de teoria e prática e uma supremacia da teoria, ou seja, a disciplina passou a ser invertida com relação ao que acontecia na concepção tradicional, se tornando a disciplina muito mais teórica do que prática. E a solução desse problema está relacionada com a formação docente, em que ele deve buscar a articulação dos conhecimentos, relacionar teoria e prática, de forma que o aluno possa ter uma compreensão mais ampla da educação física. No texto 3, se discutiu a relação da educação física com os aspectos legais, com a legislação que a caracteriza. A educação física, a partir dos aspectos legais, a partir da LDB de 61 e 71, era considerada uma atividade prática, fundamentada numa concepção biológica. E a partir desse momento surgem os primeiros pontos de facultabilidade. A LDB 61 colocava que todos os alunos menores de 18 anos eram obrigados a cursar a disciplina. A partir dos 18 estavam liberados. Na LDB de 71, novos pontos de facultatividade foram lançados. Os militares, os trabalhadores maiores de 30 anos, os alunos do curso noturnos e os deficientes eram dispensados da disciplina. A partir da LDB de 96, a educação física passa a ser considerada um componente curricular fundamentado numa concepção humanista, mas mesmo assim continua tendo os seus pontos de facultatividade. Militares, trabalhadores maiores de 30 anos, deficientes e mães estavam dispensados da disciplina. O grande problema da facultabilidade é que gera um grande número de dispensas. E essas dispensas são causadas por vários fatores. Aulas fora do horário, falha na triagem dos atestados, inexistência de nota dos alunos dispensados e o desconhecimento da legislação, criando e gerando uma cultura de dispensa. A solução para isso foi a colocação da aula no horário das aulas das demais disciplinas, o maior rigor nas análises das dispensas, realização de avaliação pelos alunos dispensados e o maior conhecimento da legislação. No quarto artigo, foi discutido as causas de afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. A questão da disciplina está relacionada com a questão da desobediência e o desconhecimento sobre as regras, o porquê e o que fazer. Faltam explicações e reflexões sobre as regras a serem cumpridas. Para professores, a indisciplina está relacionada com os aspectos familiares e sociais. Para os alunos, a causa, o motivo da indisciplina está na escola e na metodologia por ela adotada. No aspecto do afastamento, vários motivos levam os alunos a se afastarem das aulas de educação física. Aspectos legais, como a facultatividade, que gera as dispensas, as aulas no contraturno, que dificulta a presença dos alunos. A repetição de conteúdos, que em muitas aulas e anos e séries seguem a mesma sequência do ensino do esporte. E o insucesso e a inclusão, que acontece muitas vezes pela diferenciação de gêneros e o privilégio aos mais habilidosos. Para o enfrentamento desses dois problemas, se faz necessário um ensino inclusivo, uma proposta que articule conteúdos diversos, a tematização da cultura corporal do movimento e saberes como a metodologia ativa,
que utilize métodos inovadores, por exemplo, Sport Education, aprendizagem colaborativa, entre outros. No texto 5, foi discutido o tratamento do esporte. Mais uma vez, abordamos a questão através da diferenciação entre a proposta de um ensino tradicional, fundamentado no método esportivo generalizado e do racionalismo instrumental, que tem como conteúdo apenas o saber fazer e a hegemonia do quarteto fantástico, ou seja, das modalidades coletivas que são mais praticadas na escola por conta da estrutura que as escolas oferecem, que se baseia por um método analítico sintético e da fragmentação e repetição de gestos técnicos. Na concepção tradicional, o objetivo do esporte está relacionado com a formação de equipes, detecção de talentos, com finalidade apenas em si mesmo. Se utiliza dos princípios do esporte institucionalizado para colocar o esporte na escola e estabelecer uma relação de treinador-atleta. O problema é que essa abordagem gera a seleção, a exclusão e a limitação, ou seja, apenas os alunos habilidosos participam das aulas, os que não têm habilidades são excluídos e geram a limitação por conta da sua hegemonia voltada apenas para o ensino do esporte. Em contrapartida, a concepção renovada, que surge na década de 80, enxerga o esporte como integrante da cultura corporal do movimento. Então, ele não seria apenas o esporte ser ensinado nas aulas de educação física. A proposta é que as aulas abordem o esporte como um fenômeno sociocultural a partir da reflexão sobre a globalização e a influência da mídia, passando para os alunos a compreensão de que o esporte hoje atinge sentidos e significados diversos. O que ensinar, os conteúdos, devem abordar saberes corporais, fatos e conceitos, valores e atitudes. O como, o método, deve incluir a lógica interna através do ensino do jogo e também a abordagem da lógica externa. Dessa forma, o esporte seria da escola. A busca seria por uma transformação didático-pedagógica para oportunizar a tematização, a contextualização dessa prática de forma diversificada, que os alunos possam aprender diversos esportes de forma inclusiva, independente dos níveis de conhecimento de cada um e do respeito à diversidade. Finalizando, foi discutido a questão do gênero. Inicialmente, o artigo, o texto, buscou definir os conceitos de sexo, voltado às questões biológicas, de gênero, voltado às questões sociais, e da orientação sexual, voltado para as escolhas individuais. E buscou formular propostas didáticas baseadas em dois eixos. O eixo da sensibilização, onde se buscava estratégias de análise e reflexão através de dinâmicas, narrativas e apreciação crítica, para sensibilizar o interesse pelo estudo, e também o eixo das vivências inclusivas, de forma a problematizar mudanças na dinâmica do jogo, nas regras, por exemplo, na adaptação da maneira de jogar o futebol entre turmas mistas.
Dessa forma, essa disciplina foi muito importante, que nos fez refletir sobre as dificuldades e as problemáticas relacionadas ao esporte, ou melhor, relacionadas à educação física. Podemos perceber que todas essas questões e temas estão interrelacionados. A partir do momento em que eu defino a minha forma de atuação, eu vou estar tendo uma forma de me relacionar com o conhecimento de forma específica. Eu vou estar dando um tratamento ao esporte diferenciado, por não ter, às vezes, compreensão dos aspectos legais. E isso gera afastamentos de indisciplinas dos alunos, e também esse afastamento ocorre pela questão do gênero.